Muito bom dia mais uma vez aí para você na sintonia da sua Integração 1380. Que bom ter o carinho da sua audiência, da sua companhia em mais um dia de atividades. Estamos chegando com as principais informações do nosso contraponto para você aqui na sua Integração 1380. Eu sou o Paulo Weber Júnior, comigo Oscar Gaspar. Bom dia, Oscar. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ademilson. Bom dia a todos que acompanham a programação da Integração, em especial nossa equipe, sempre a postos para fazer o melhor rádio para você. Desde as 6 da manhã tem Canta Brasil com Ademilson Santos. Das 7 às 10 tem aí o nosso estimado Paulo Weber Júnior, com Manhã Notícia. Lembrando que às 10 tem o Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Concluída há pouco. É, isso mesmo. Ô, Paulo, hoje é segunda-feira, né? Sim. Estamos praticamente começando o mês de maio, mês das mães, mês das noivas, mês de Maria para os católicos também. Agora são 11 horas 11 minutos, contraponto de hoje. Nós vamos falar sobre o Direito Sem Fronteiras, um grande evento que acontece a partir de hoje, é o primeiro seminário latino-americano Direito Sem Fronteiras, e para isso a gente está recebendo, inclusive, a presença do professor, doutor, ele que é da Argentina, o Damián Rodrigo Pizarro, que marca presença com a gente, e também o coordenador do curso de Direito da PUC Toledo, também o doutor Rodrigo Saldanha, e a gente vai falar sobre o direito internacional, vamos falar sobre esse grande evento que é o Direito Sem Fronteiras e o que isso representa para o aprofundamento do direito, em especial na defesa das pessoas. Primeiro, quem fala português aqui, doutor Rodrigo, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo ótimo. Certinho? O doutor Rodrigo hoje nos traz, então, também essa importante informação sobre a realização do seminário internacional, seminário latino-americano Direito Sem Fronteiras. É isso? Qual que é a proposta do evento, doutor Rodrigo? Bom, é um evento latino-americano, não é um evento que somente é destinado à PUC, aos alunos da PUC. A PUC, na verdade, a Pontifícia Universidade Católica Campus Toledo, está sediando esse primeiro SILA, Evento Sem Fronteiras, Direito Sem Fronteiras. Esse evento, ele tem apoio de instituições da América Latina, apoio de instituições europeias, da Itália, e também temos a participação ativa de uma universidade de Maputo, no Moçambique. Então esse evento é um evento que vai ser transmitido para mais de 10 países. O Dr. Damián Pizarro, ele é também professor na Argentina, em Buenos Aires, na Universidade de Belgrano, na Universidade de Buenos Aires, uma das universidades mais importantes da América Latina, e também é uma autoridade, porque ele faz parte da organização do governo de Buenos Aires. Ele é uma autoridade lá também, porque ele participa do governo de Buenos Aires. E ele talvez seja um grande nome do evento, porque além de estar aqui conosco toda semana, até sexta-feira, em Toledo, conhecendo a cidade, conhecendo os alunos, conhecendo a universidade, ele é a pessoa que integrou justamente quase todas as universidades para esse primeiro evento que vai ser realizado aqui, que vai ser sediado. A proposta é que olha a importância de Toledo, né, nesse evento. A segunda edição seja na capital, Buenos Aires. Depois, a outra edição, a proposta é que seja no Chile, em Santiago. Então, veja, Toledo se coloca com uma representação a Universidade Católica, que tem facilitou para que Toledo estivesse no mapa internacional, transmitido para a universidade. Estamos falando de mais de 1.000 pessoas que vão acessar a transmissão da abertura, né? Para vocês terem uma ideia, nós teremos alunos, que eu achei muito interessante esse fato, Damián, que nós temos alunos da Universidade de Isquetã, em Moçambique, que por conta do fuso horário nós teremos mais de 50 alunos lá assistindo esse evento somente na Universidade de Isquetã. E eles vão ter que responder presente. Vão ter que responder. O ponto de discussão aqui do Direito Sem Fronteiras, hein? Bom, ele é um seminário latino-americano, e nós temos 8 GTs, 8 grupos de trabalho. Então nós temos perspectivas daquilo que é novidade no direito a nível internacional. Então vai desde um direito civil, a um direito social,
público. Aproximar as comparações, mas aprendermos com os argentinos o que eles têm de melhor na legislação, aprendermos com os colombianos o que tem de melhor da legislação, trazer essas novidades para o Brasil e aquilo que também for exitoso brasileiro, sem fronteiras, o nome direito sem fronteiras, porque a legislação brasileira tem vigência no território nacional somente, na nossa fronteira. Isso. E quando a gente tem um nome direito sem fronteiras, possibilita que eu utilize a nossa legislação comparativa a algo que eles possam fazer lá e vamos fazer aqui. O Damián, por exemplo, ele, por ser uma das autoridades do governo argentino, e ele está à frente de um movimento ele vai explicar melhor para vocês, mas como fosse uma conciliação com a comunidade, com o governo, para encontrar soluções inteligentes, ele está à frente de uma metodologia que na Argentina tem uma conversa com a comunidade social e que aqui no Brasil ainda é algo muito iniciante, muito incipiente, está acontecendo, os políticos vão aos bairros, mas não existe uma secretaria de integração à comunidade. Ô Damián, seja bem-vindo à programação da integração especial do Contraponto, bom dia. Muito obrigado, bom dia, agradeço, principalmente vou pedir às pessoas que estão ouvindo que não tem que ajustar a señal. Estou falando... alguma coisa assim, pode. Tá bom. Bom, para mim é um prazer, sinceramente, ter uma cidade hermosa, ter um país grandíssimo, não? O Brasil é muito grande, não? Continental. Então, sim, continental, isso. Então, nós, sinceramente, já falando das pessoas, a quantidade de gente, é muito grande. Então, sinceramente, conheço a professor Rodrigo muitos anos atrás, começamos a trabalhar juntos, lá em 2016, ou antes também, falando, preparando atividades, bem, agora ficamos aqui, Toledo. Bem, tentamos, principalmente agradeço a PUC Toledo, porque nos está dando a oportunidade de chegar a muitos lugares. A Universidade de Toledo é muito grande, é muito interessante, muito importante, é muito atrativa para os professores. Ninguém falou, ninguém disse não. Não, todos sempre que convidamos a participar do primeiro seminário latino-americano de Direitos Sem Fronteiras, todos compreenderam sinceramente qual era a ideia, não? A ideia principal. Romper, sim, quebrar as fronteiras, chegar a todos e a todas. E, sinceramente, como falou Rodrigo, o direito do Brasil, o direito da Argentina fica nas fronteiras, não? Fronteiras para dentro. Mas temos a possibilidade de compartilhar. Não estamos falando de comparar, sino compartilhar direito. Então, uma reunião de advogados e estudantes de advogados e estudantes de advocacia, não parece, sinceramente, não é muito prometedora. Parece um tanto chata, não? Muito acadêmico. Sim, muito acadêmico, só leis, mas não é somente isso. Sinceramente, nós pensamos, os que trabalhamos na academia, os que tentamos ensinar que o direito serve para muitas coisas, e pode ser para muitas coisas, pensamos que o mundo pode ser melhor. Sinceramente, todos pensamos em deixar nosso mundo melhor do que encontramos, não? E temos muitas oportunidades. O direito tem essa oportunidade, que é pensar que o direito constitucional, por exemplo, não? Que não é somente a Constituição, tem todos os mecanismos, todas as políticas, todas essas coisas, podemos chegar com o direito constitucional, por exemplo. Então, a primeira coisa que o Rodrigo comentava recém, dizia, desde a academia, pensamos 3 passos. O primeiro passo, por exemplo, é o direito comparado. Dizemos, o que passa no Brasil com esta coisa? O que passa na Argentina com essa coisa? O que passa no Chile? Não? Todas as pessoas que vão compartilhar conosco, que vão participar do evento, temos professores de Chile, de Colômbia, de México, de Paraguai, de Argentina também, distintas províncias da Argentina, distintos estados do Brasil, de Itália, ajuda, Rodrigo, também, Moçambique. Bem, então, primeiro não vai ser direito comparado, vai ser um direito compartilhado, bem? E depois disso, nós temos que pegar essas soluções do Brasil, soluções que Chile utilizou para solucionar alguma situação e levar a nossos países, levar a nossas cidades, levar a nossos bairros, sinceramente, ao nosso trabalho. Então, penso que saindo da pandemia, em um país com
uma invasão que está sofrendo a gente de Ucrânia, com a gripe que agora está voltando a nossas vidas. Sinceramente, estamos em um mundo com dificuldades. Temos economias deficitárias. Eu venho de um país com uma crise econômica muito forte. Se você quer falar de crise econômica, a Argentina é um foco para isso. Podemos falar todos. Você pega um táxi na Argentina, o taxista pode dar uma classe, uma aula de economia. Bem, porque os argentinos e argentinas moramos com uma crise todos os dias. Então, sinceramente, para mim é um prazer poder participar do evento, de falar de direito sem fronteiras, porque, sinceramente, não tem fronteiras. O direito não tem fronteiras. E aqui também. Que bom. O professor, o doutor Rodrigo falava sobre a sua presença dentro do governo e atuando nessa questão do direito com a população. Sintetiza para a gente qual é a tua função e por que isso é importante levar o conhecimento do direito, em especial a política pública, às pessoas. Isso, bom. Eu sou assessor de uma equipe de diálogo e políticas públicas colaborativas. Sim, uma equipe de trabalho do governo da cidade de Buenos Aires. Sim, o governo da cidade de Buenos Aires é principalmente onde fica a capital federal. Aproveito para saudar a meus colegas e companheiras do trabalho. E, sinceramente, nós temos uma metodologia do trabalho que é tomar uma problemática pontual e tentar encontrar uma solução encontrando, não? Falando não somente das coisas a favor, senão também as coisas que estão em contra, não? Quais são as políticas. Buscar conciliação? Não somente buscar conciliação, porque não sempre todos podemos conciliar. Por exemplo, se você tem uma problemática, eu não posso solucionar essa problemática. Mas talvez podemos morar com um dissenso, com uma diferença, bem? Mas você tem que entender que o Estado talvez não pode dar essa solução. Talvez não podemos. E você tem que entender, e nós somos ou seja, na Argentina, por exemplo, o Estado é muito grande. Tem muitas tarefas. Falamos ontem disso. O Estado é muito grande. Não o Estado pelas pessoas, sino o Estado tem muitas tarefas para cobrir, muitas necessidades. Então, sinceramente, para um Estado como o governo da cidade de Buenos Aires, por exemplo, tem a responsabilidade de, pelo menos, dar uma resposta. Dizer, talvez não. Mas essa resposta ela é oficial por parte, quando vocês interagem, essa resposta é a resposta oficial do Estado ou é uma intermediação? É uma intermediação, mas que nós tentamos principalmente fazer um canal de diálogo para que as pessoas compreendam que o Estado está trabalhando nessa situação e, se não, poder tentar criar uma política pública que vai encaminhar a situação ou a necessidade das pessoas. Porque em qualquer área, saúde, educação... Sim, problemáticas salariais. Sim, isso. Mas tudo tem que ver com... estamos falando de uma cidade de Buenos Aires que somente moram, muitas, mas 3,5, 4 milhões de pessoas. A Argentina tem 50 milhões de pessoas. É uma porção muito pequena, mas é um começo. É uma forma de começar a tentar dialogar, falar e, como estávamos falando antes, chegar a uma política pública que tenha, principalmente no eixo das pessoas, das necessidades. Hoje a questão maior é social devido à crise econômica? Como? A questão maior social dos debates em relação aos direitos das pessoas, por conta da crise econômica também? A crise econômica sempre, como antes falava, a crise econômica sempre é um objeto de conversa, não? Mas também, por exemplo, se nós queremos falar com uma empresa e queremos encontrar um motivo para que elas precisem de um benefício ou alguma quieta de impostos, uma coisa assim, não é o Estado quem pode dar esses benefícios, não sempre tem que beneficiar a todos. Muitas vezes, sim, tem necessidades que o Estado não pode cobrir. A economia, principalmente, a regra da economia é que temos muitas necessidades, bem, mas os recursos são limitados. Então, temos também que pensar nisso. Bem, e quando você tem anos e anos de crise econômica, como é a Argentina e como muitos outros países da Latinoamérica, a possibilidade de encontrar soluções cada vez é mais difícil. É muito mais difícil. Em relação, por exemplo, à política social, a tua representação como parte é pela academia ou é pelo governo? Quem? A tua participação no diálogo com a sociedade para tentar resolver os conflitos.
representando o governo. Como representando, sim, mas a ver, uma mesa de diálogo como essa, o governo, e também existem outras, é tentar aproximar as partes, bem, sinceramente, mostrar às pessoas que o governo interessa suas necessidades, pelo menos tem uma agenda, tem sua problemática, uma folha, bem, depois tentar solucionar, é outro problema, mas começar com um diálogo, como antes falávamos por exemplo, a importância do seminário, começar a falar é um primeiro passo. Primeiro passo. Dentro da questão do direito, existe particularidades do direito para o Brasil, existe particularidades do direito para a Argentina, assim como para os outros países. Não é uma busca de comparações sobre legislações, é aprender com as experiências positivas de cada uma das legislações. Do teu ponto de vista, o que é que nós, enquanto Brasil, dá para compartilhar sobre direitos que outros países poderiam olhar e ter uma visão, olha, podemos aprender com isso da experiência brasileira? Bem, bom, por exemplo, o Brasil tem uma experiência em direito do consumidor, direito do consumo, que é muito interessante para nós. Muitos acadêmicos da Argentina sempre tomam como contraponto, bem, o nome do programa, tomam como contraponto a situação do Brasil. Bem, ou, por exemplo, nosso direito administrativo é um pouquinho mais bondadoso, não sei qual é essa palavra, é muito mais bom que o direito administrativo brasileiro. Em termos de situação do prazo e demais, por exemplo, é um pouco melhor para o administrado que o direito administrativo brasileiro, que beneficia principalmente o Estado. Bom, todas essas comparações, ou todas essas situações compartilhadas, são justamente pela participação nossa nos eventos, nossa participação em atividades acadêmicas que permitem justamente aprender essas coisas. Agora, muito da construção, até professor Rodrigo, muito da construção das leis, da legislação, ela leva muito em conta a questão cultural, a formação também dessas cidades, estados e também das próprias nações, né? O Brasil tem uma Constituição, a Argentina tem uma forma de organização das leis. A gente falou assim que a gente aprende um pouco sobre esses comparativos, mas também pode levar a propor também, né? E o que você considera aí em torno disso aí também como necessário e importante, talvez até mesmo como o que a experiência argentina nos leva? O Oscar lembrou aí, o professor que citou, né, a questão administrativa, direito do consumidor. O que mais te leva, de repente, a imaginar que seja possível, né, diante do aprendizado, do compartilhamento, mas também propor até um dia? O judiciário, os custos do judiciário, né? Então isso, para nós, acaba sendo um aprendizado. Quando nós começamos a falar no Brasil há 8, 10 anos atrás, quando a primeira vez que eu já conversava com o Damián em Buenos Aires, na Universidade de Belgrano, aqui nós estamos falando do início da mediação, da conciliação, das câmaras. Lá eles já eram referência. Então tem muita coisa que a gente consegue compartilhar. Por exemplo, a Martina vai fazer uma transmissão da Itália, da Universidade de Tusca, e a Martina, ela vai falar um pouco também sobre proteção de dados, LGPD. A nossa legislação de proteção de dados é cópia do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Nós copiamos praticamente a legislação deles e aplicamos no Brasil. Então, veja, é esse compartilhamento que nós estamos falando, né? E lógico que, em algumas situações, a questão talvez de cultura, né, vai influenciar sim com relação à legislação, né? Para um argentino, se você tem uma legislação que diz que não pode, não pode. E o argentino entende que não pode. O argentino não bebe, porque ele cumpre. O argentino tem muita proximidade com o europeu nisso. O brasileiro pergunta, qual que é o caminho que eu vou andar? Tem blitz? Então eu vou beber. Entende? É essa questão cultural que a legislação aplicada lá para os argentinos, eles vão ter uma ideia, uma análise como aplicar. No Brasil, a mesma legislação, o brasileiro vai ter uma outra análise como aplicar. Então tem certas divergências que precisa de um avanço cultural. Algumas coisas são muito parecidas, o brasileiro e o argentino. Outras coisas nós temos realmente
algumas divergências. E daí a gente olha, por exemplo, essa é uma questão cultural, mas daí você olha então os mecanismos brasileiros, assim, a legislação vai apertando, tentando segurar para dizer o seguinte pro cara: você não está entendendo que não é para beber e dirigir ao mesmo tempo? Exato, mas aí você já acaba até mesmo vendo situações de pessoas já brigando com o policial, Pois que é, está pois é. no exercício da sua função, na orientação da proteção da vida da pessoa e de terceiros, e a pessoa ainda briga com o coitado do policial que está prestando um serviço de excelência ali, né, colocando a vida em risco, inclusive nas rodovias, para a segurança mesmo da população. Então, realmente, é como eu disse, a questão cultural precisa avançar e muito. Na Argentina, quando teve uma decisão de que as pessoas se recolhessem por conta da pandemia, Buenos Aires ficou vazia. As pessoas foram conscientes e se fecharam. Realmente, somente as autoridades andavam. No Brasil, diversos lugares tinham pessoas se achando na exceção da exceção, e as pessoas buscavam um jeitinho de, eu vou colocar uma máscara rapidinho, vou no mercado rapidinho, volto, né? Vou levar minha mãe no mercado com 80 anos, tá tudo bem. Então, veja, é uma questão cultural. Sim, pois não, professor Damião. Não somente é cultural, sino também tem que ver com a organização do Estado, não? Porque, por exemplo, quando o presidente do Brasil falou que a pandemia não pode sair, não pode sair. Na Argentina, o presidente, Alberto Fernandes, falou que todas essas pessoas têm que ficar na casa. E todas as províncias têm a obrigação do cumprimento. Porque são províncias, não estados. Isso. Parecem, são semelhantes ao estado, mas são províncias. Então, tem, por exemplo, uma coisa que o cumprimento, recém agora, por exemplo, estamos falando de sair, não tem que usar máscara, mas as províncias podem elegir continuar com melhores cuidados. Mas, principalmente, sacamos a obrigação, perfeito, não tem obrigação, mas elas podem fazer, por exemplo, um pouquinho mais para ter mais cuidado com as pessoas. Ou, por exemplo, quando você tem municípios, que são as localidades mais pequenas dentro das províncias, os municípios podem ter apreciações um pouquinho distintas, mas só Estado, como Estado geral, como Estado federal, o Estado federal tem que fazer uma linha do cumprimento. É uma coisa distinta porque tem que ver também com a organização do Estado. Porque, sinceramente, e aí é onde eu tenho o problema com o direito comparado. Se eu vou tentar que Brasil, vou copiar o formato da Argentina, vou levar para o Brasil, o Brasil vai ter uma guerra civil. Amanhã. Não daria certo. Não, vai falhar, não vai sair bem. Vai ter problemas. Por quê? Porque as pessoas, já sinceramente, os governadores dos estados do Brasil sabem que eles podem fazer as coisas diferentes. Na Argentina, os governadores recebem o presidente, por exemplo, nós falamos que recebem muito distinto ao que é o presidente dos Estados Unidos, né? Quando o presidente dos Estados Unidos chega a um estado, tem que pedir permisso para ingressar ao estado. Na Argentina é diferente. Existe essa federal, é um estado federal, mas o presidente sigue sendo a cabeça do estado. Mas eu ia emendar, mas tem um intervalo comercial agora. É a questão da liderança positiva e propositiva de cada nação. Ia falar dos reflexos, os impactos que isso levou. 11h34, vamos para o intervalo comercial, hoje recebendo o Dr. Rodrigo Saldanha, coordenador do curso de Direito da PUC, aqui de Toledo, e também o Dr. Damião Pizarro, que professor, advogado, e que participa, juntamente com demais convidados, desse grande evento que é o primeiro grande ciclo de debates aí, o chamado Direito Sem Fronteiras, e Toledo, no Brasil, recebe de forma muito honrada esse grande evento aí para se discutir a questão do direito na América do Sul, em especial na América Latina também. Muito bem. Nosso contraponto vai para o intervalo comercial, voltamos em 80, hoje conversando com o professor Rodrigo e o Damião. Damião. Argentino. Argentino? Pelé é maior que Maradona, né? E agora? Agora eu não vi a Pelé. Não vi jogar a Pelé. É um prazer recebê-los aqui, em especial para falar um assunto tão pertinente que é a questão do direito. E aí, nós temos recentemente um debate muito aflorado aqui na nossa região, que é a presença dos imigrantes. Aí, remetendo para a Argentina, doutor Damião, os brasileiros que vão para a Argentina têm que se sujeitar às leis argentinas. Qual o direito do brasileiro
de estar dentro da Argentina? Porque existe uma relação bilateral entre os países. Em especial, por exemplo, o respeito às leis de trânsito é diferente, questão criminal, questão de extradição. O que a gente pode falar do direito do brasileiro estar dentro da Argentina? O que ele deve observar? Bem, principalmente, nós compartilhamos o que é nosso direito da integração principal, que é o Mercosul. Não? O Mercosul justamente vem para deixar atrás essas barreiras, não somente arancelárias, sino também para solucionar questões de quando os brasileiros vão para a Argentina, é a mesma coisa também ao revés. O que tem que ver com a avaliação dos títulos de grado, para que as profissionais, por exemplo, brasileiros, possam fazer, por exemplo, uma atualização na Argentina e podem exercer, por exemplo, a advocacia. Por exemplo, no mesmo argentinos aqui. O mesmo muitos brasileiros vão à Argentina para fazer doutorado, para fazer pós-grados. Os pós-grados na Argentina são muito mais baratos que no Brasil. Isso é uma realidade. Então, se você vai para a Argentina, tem diferenças. Sempre eu penso com a visão, por exemplo, que o Rodrigo falava antes, para o brasileiro, ou para o Rodrigo ao menos, o argentino é mais respeitoso da lei. Para nós, o argentino não respeita a lei. O brasileiro tampouco. O brasileiro também, mas... O brasileiro menos temos as cidades da Argentina que são muito mais rígidas, muito mais estritas com o cumprimento da lei. Que nós falamos cidades do interior do país, não? Ou seja, não Buenos Aires, não a cidade de Buenos Aires, todas as demais províncias, tem cidades que estão em paz, que não precisam migrações, que não precisam que a gente vá para lá. Bem, porque tem uma organização muito bonita, muito linda, muito organizada, tudo bem, tudo certo. Se você vai para Buenos Aires é muito complexo todo, tem muita gente, tem muito trânsito, tem muitos problemas, tem muita inseguridade também. Bem? Quando você vai para lá, seguramente se você vai, não sei se você é de uma cidade grande, se você é de São Paulo, se você é de Rio de Janeiro, provavelmente a situação da inseguridade não vai ser uma coisa nova para você, tá bom? Mas as situações que um brasileiro tem que ver, ou uma brasileira tem que ver quando vai para lá, sem ter certos cuidados, certas referências, por exemplo, de não ter que, por exemplo, uma coisa que o Rodrigo compartilhava comigo, a situação com os taxistas. Não? Os taxistas de Buenos Aires, se você não conhece o caminho, eles vão dar uma volta demais. Se você está 10 minutos, você vai chegar depois de uma hora, seguramente, porque ele vai dar uma volta um pouco grande demais. Então, essas são coisas que uno talvez pode estar alerta, mas sinceramente, quando você vai para a Argentina, os limites das velocidades, por exemplo, é o mesmo. Mas se você vai daqui, por exemplo, eu estava vendo, ou amanhã, que saía uma caminhada para lá, estava vendo que aqui as pessoas, em Toledo, são muito respeitosas. Quando eu cheguei à senda peatonal é a mesma coisa? Faixa pedestre, ok. Na Argentina, senda peatonal. Faixa pedestre, o auto frenou, o auto esperou. Eu fiquei assim com cuidado, tinha medo de cruzar. Passa. E se você tem a cola, tem a responsabilidade de você. Sinceramente, por exemplo, a lei, se você está cruzando a rua, como se cruzar, sim? Se você cruzar a rua pelo meio pelo meio da calle, pelo meio da rua, isso está mal. E se você vai e colisiona com um carro, você tem a responsabilidade. Se você cruza a rua pela faixa pedestre e não tem a possibilidade de vir para um lado ou para o outro, você também vai ter a responsabilidade. O pedestre? É o pedestre. Aqui você vê como é que é, né, Rodrigo? É diferente, né? Aqui no Brasil é diferente. Aqui o... Não, mas a responsabilidade é sempre do maior, né? Exato. Nós temos o condutor do veículo sempre maior, deve cuidar do menor. Então, é uma responsabilidade que dá, talvez, por uma questão normativa nossa, de que se o pedestre atravessar fora da faixa, o motorista de trânsito tem que fazer de tudo possível para que ele cause o menor impacto. Então, se você está dirigindo, atravessou uma senhora fora da faixa e você sabe que você não vai conseguir desviar dela devido à sua velocidade e à distância,
Então, o que é recomendado? É recomendado que você busque ali a melhor solução, motorista que tenha atenção ao trânsito, né? Tem a melhor solução possível para diminuir os danos. Então, é preferível que você jogue o seu carro em cima de um outro veículo para minimizar os danos e ser o dano material e proteger a vida, que tem um dano maior, né? Quem eventualmente seria responsabilizado ali a situação? Obviamente, na Argentina, numa situação como essa, seria o próprio pedestre que causou todo o transtorno. Aqui, nós teríamos uma situação entre os dois donos de veículos que deveriam tentar ali dirimir mediante um seguro uma solução. O seguro vai pagar o veículo e fica tudo certo. Mas por quê? Porque o pedestre ele é considerado no Brasil vulnerável, né? Diferente na Argentina, que o pedestre ele é responsável. Aqui ele é sempre vulnerável. Ô, doutor Damião, o que me chama a atenção, por exemplo, eu acho que a gente pode ir se encaminhar para uma abordagem nesse sentido, até para ir fechando com chave de ouro essa questão do direito sem fronteiras. Os governos de direita, conservadores, com linha mais ditatorial, isso, de certa maneira, eles têm trazido uma preocupação na América do Sul. Governos mais ditatoriais. E quando há um governo mais ditatorial, a democracia corre risco e a questão da preservação dos direitos constitucionais, muitas vezes do cidadão, também fica na berlinda. Vocês têm olhado para isso também? Como a gente conversar com as pessoas, né, sobre essa preocupação de a gente não se encaminhar para regimes ditatoriais, em especial na América Latina, que já tivemos exemplos nada agradáveis aqui na América Latina com governos ditatoriais. Sim, principalmente aqui temos. Vou tentar não ser muito chato com isso, não? Mas o constitucionalismo atual, constitucionalismo latino-americano e principalmente na Argentina, tem já uma história, tem uma herência, a mesma coisa? Herança, sim, que não pode sair principalmente dos pontos que a Constituição Nacional tem, por exemplo, para isso. Ou seja, se você agora, nas eleições do ano que vem, 2023, chega ao governo federal, a direita argentina pode ser a mais direita de todas, mas tem um limite principal. Há coisas que, depois de tantos anos, por exemplo, de peronismo na Argentina, há coisas que não podem fazer. Sabe que tem uma limitação. Se, por exemplo, a Argentina tem principalmente, falamos ontem desse exemplo. Na Argentina, por exemplo, durante o governo peronista, deixou atrás uma constituição histórica de 1853 e implementou uma nova constituição, 1949. Quando a ditadura militar sacou ao presidente Perón do governo, voltou à constituição histórica, mas deixou, por exemplo, direitos sociais da constituição peronista. Compreende, não? Ou seja, a mais direita de todos, que é uma ditadura militar, reconheceu o artigo 14 bis, que são direitos sociais. Direitos do trabalho, igual remuneração pela igual tarefa, previsão, direitos previsionais, tudo isso, né? Então, tem uma linha. A Argentina não tem muitas linhas, muitas trilhas marcadas. Mas eu penso acho que a situação dos direitos sociais é uma trilha que nenhum presidente pode sair muito mais do caminho. Ou seja, pode mover um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas não pode sair da trilha que está muito marcada na história argentina. Quer emendar outro? Não. Tá. Só emendar um outro assunto aqui também. Na Argentina, teve uma grande discussão, é um assunto muito delicado e polêmico, a questão do aborto. Como é que foi a construção de toda a legislação, a ideia? Porque temos filosofias e filosofias que ajudam a construir também os direitos fundamentais, os direitos individuais. Como é que foi a construção disso tudo? Porque a gente acompanhou do lado de cá e daí as pessoas já falavam sobre diversos temas, né, que acabavam misturando. Como é que foi essa construção lá? Bem, ela tem também uma coisa cultural que... para fazer uma breve comparação, não? Você tem os dias da semana, não? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Nós temos lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Okay. Qual é essa diferença? Nós temos uma ideologia principalmente politeísta. Não que a Argentina é politeísta, sino que a história deixou ideologias politeístas. Bem? Por isso, o lunes vem a la luna e demais. Então,
isso tem que ver com... Na Argentina convivem muitas ideologias e muitas culturas, sim, principalmente paganas também, não? Assim, o paganismo também estão os que... a pirâmide, não recordo o nome deles. Maçonaria. A maçoneria, a história argentina está traçada pela maçoneria. Então, se você parte disso, é muito difícil poder compreender que nós vamos a ficar, sinceramente, quietos ou imóveis com os movimentos da história. Por exemplo, vou voltar uns quase 15 anos para trás. Quando a Argentina tem uma legislação que dizia que as pessoas chegavam a uma maioria de idade aos 21 anos. Bem, sin embargo, eu precisava, sinceramente, baixar isso. Então, as pessoas diziam 21, 18, 14 para poder a penalidade, para poder... Bem, uma vez fizeram um congresso, 18 anos. Fecharam o assunto. A igreja não gostou. Esse não gostou, esse não gostou. A lei, 18 anos. Depois disso, tivemos matrimônio igualitário, matrimônio entre pessoas do mesmo gênero. Sim. A igreja não gostou. A lei, bem, os movimentos sociais, pressão das pessoas, não, pressão dos grupos vulneráveis. Lei de matrimônio igualitário. A mesma coisa com a Argentina tem direito à identidade de gênero, que é isso, a autodeterminação da pessoa para determinar seu gênero. Gênero por um lado, sexualidade pelo outro. É diferente. Então, a Argentina agora tem a X como uma ideologia, como uma eleição de gênero. Sim? E proximamente também isso vai ser um debate que temos que fazer, porque as pessoas que não consideram ser X, sim, X, sim, então também é uma problemática. Bem, e depois disso, os movimentos das mulheres, principalmente feministas, não, mas também as mulheres de a pé, sim, não somente essas pessoas, essas mulheres que estão debatendo, não, também a mulher comum da casa, sim, que sinceramente já temos anos de história machista, de pressão machista, de muita violência. Então, precisavam começar a ser valer os direitos. O primeiro foi baixar a quantidade das pessoas falecidas pelas situações de violência de gênero. Sim, temos muitos femicídios todos os anos. Então, e o segundo passo foi as mulheres que morrem em abortos clandestinos. Muitas mulheres. Temos uma quantificação de 50 mulheres a ano, 50.000 mulheres a ano, uma coisa assim, muito grande. Então, o aborto saiu há pouco tempo, não? Um ano aproximadamente, e temos aborto legal gratuito, e que você não tem que fazer considerações até um juiz e explicar a juiz que você quer fazer um aborto porque... Não, tem uma limitação temporal, como sempre, mas não tem que dar explicações para ceder um aborto. Ele passou a ser um direito... É um direito... Um direito através de uma mobilização social. Sim. É assim que se conquista os direitos? Através da mobilização social? Nos grupos vulneráveis, sim. Sim, agora sim. Na Argentina tem agora, sinceramente, falamos também da situação da polarização. Não? Estamos na Argentina numa situação de muita polarização. Todos falamos da grieta, que a grieta é uma cratera. Uma cratera, exatamente. Que as pessoas que ficam, sinceramente, porque você pode ter uma ideologia de esquerda, direita, mas sempre vai ficar, por exemplo, peronismo, sim, ou kirchnerismo, e do outro lado, macrismo ou não sei, Juntos por el Cambio, ou a política, o nome do partido político que tem nesse momento. Sempre queda dividido um ou outro. Ô, doutor Rodrigo, para a gente ir encerrando, já é um sucesso o evento, a abertura hoje à noite, na verdade eram 200 inscritos, já ultrapassou isso, são mais de 10 países, ou seja, já nasce verdadeiramente um grande evento para se discutir o direito aqui na América do Sul, né? Com certeza. E hoje à noite, então, é a abertura desse evento. Esse evento, então, conta aí com abertura cultural. Nós vamos ter aí um quarteto tocando da Orquestra Sinfônica de Cascavel. Opa. Vai ser às 19h às 19h30. Posteriormente, às 19h30, às 20h30, a solenidade de abertura com autoridades falando. Já temos alguns vídeos gravados de autoridades internacionais que estarão abordando o evento. E a palestra principal de abertura, das 20 às 21 horas, vai ser com o jornalista Ariel Palacios, que é um dos correspondentes
brasileiros em Buenos Aires, da Globo News, e ele faz a apresentação de qualquer temática jornalística que a temática seja relacionada à América Latina. Então, Equador, Chile, Colômbia, qualquer temática que exista, política, social, movimentações sociais, o Ariel Palacios ele tem uma abordagem muito importante aqui para o jornalismo brasileiro. E como ele é conhecedor, ele vai fazer essa abertura desse evento que começa hoje, e daí nós temos programação no matutino, no vespertino e no noturno, terça, quarta, quinta e sexta. E sexta-feira, o Damian encerra o evento com sua palestra. Fechando com chave de ouro. Muito bem. Que bom. Doutor Rodrigo, obrigado pela presença sempre. A integração está aqui sempre de portas abertas para falar dessas boas novas, em especial quando um evento de tão grandiosa importância tem como sede o município de Toledo, em especial essa parceria com a PUC aí. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu agradeço, deixo aqui um abraço a todos os ouvintes e esperamos vocês. Que bom. Doutor Damian, seja sempre bem-vindo. Muito agradeço muito o convite. Muito obrigado. Muito bem, legal. Ficamos por aqui com o nosso contraponto, hein? Amanhã às 11 tem mais contraponto para você. Quem tá chegando agora? O showman do rádio, Paulo.